Nessa videoaula nós faremos a correção da atividade que abordava as propriedades operatórias dos logaritmos. A primeira questão da Universidade Federal de Alagoas, dado que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,30, então o valor do logaritmo de 2 na base 5 é igual a quanto? Bem, nós vamos aplicar as propriedades operatórias dos logaritmos. Inicialmente, nós temos que o logaritmo de 2 na base 5, eu posso fazer uma mudança de base, eu posso escrever como sendo o logaritmo de 2 na base 10 dividido pelo logaritmo de 5 na base 10. Primeiro vamos entender por que eu vou fazer a mudança de base. Porque o valor que foi dado na questão, logaritmo de 2, ele está na base 10. Então eu tenho que fazer uma mudança de base para deixar todo mundo na base 10 e assim eu poder fazer as substituições necessárias. Vamos continuar então. Fazendo a mudança de base, eu coloco no numerador da fração o logaritmo do logaritmando, que é 2, na base 10 que eu quero, e coloco no denominador da fração o logaritmo da base, que era base 5, né? Então logaritmo de 5 na base 10 que eu quero. Feita a mudança de base, agora eu vou reescrever esse 5 como sendo 10 dividido para 2. Então fica o logaritmo de 2 na base 10, dividido pelo logaritmo de 10 sobre 2, também na base 10. Essa divisão no logaritmando eu vou transformar numa subtração de logaritmos. Então isso é o logaritmo de 2 na base 10, dividido pelo logaritmo decimal de 10, menos o logaritmo decimal de 2. Agora eu faço a substituição, eu vou lembrar que o logaritmo decimal de 2 é 0,3. No denominador da fração ficou 1 menos 0,3, que é 0,7. Então nós temos 0,3 dividido para 0,7. Nós podemos aí cortar os zeros, por exemplo. Na prática a gente pode multiplicar por 10, numerador e denominador. Quando eu multiplicar por 10, nós temos a fração 3 sobre 7. Desse modo, então, o logaritmo de 2 na base 5 é 3 sobre 7 e a resposta correta é o item D. A segunda questão da Universidade Federal do Pará. Dadas as afirmações, afirmação 1, o logaritmo de A vezes B na base 3 é igual ao logaritmo de A na base 3 vezes o logaritmo de B na base 3, isso para A e B maiores do que 0. A afirmação 2, o logaritmo de 2 na base 3 é 1 sobre o logaritmo de 3 na base 2. A afirmação 3, o logaritmo de 2 na base 3 vezes o logaritmo de 5 na base 2 vezes o logaritmo de 3 na base 5 é igual a 1. E a afirmação 4, o logaritmo de A sobre B na base 3 é igual ao logaritmo de A na base 3 dividido para o logaritmo de B na base 3, para A e B maiores do que 0. Dadas essas quatro afirmações, pode-se afirmar que... Então você olha para as opções e percebe que é para a gente dizer quais delas ou qual delas é verdadeira. Bem, a gente vai fazer essa questão, lógico, testando, averiguando item a item, avaliando item a item. Então o primeiro item, ele diz que no item 1, nós temos que o logaritmo é para a gente dizer quanto é o logaritmo de A vezes B na base 3. Bem, nós sabemos que quando eu tenho um produto no logaritmando, eu vou transformar numa soma de logaritmos. Desse modo, então, o logaritmo de A vezes B na base 3, ele é igual ao logaritmo de A na base 3, mais o logaritmo de B na base 3. O produto é transformado em soma de logaritmos. Com isso, então, a gente percebe que a primeira afirmação é falsa, porque a primeira afirmação não soma os logaritmos. Na verdade, ela multiplica os logaritmos. Vamos testar agora o segundo item, a segunda afirmação. Observe que na segunda afirmação nós teremos que fazer uma mudança de base, porque é dado o valor do logaritmo de 2 na base 3. E o resultado está na base 2. Então, nós vamos ter que fazer uma mudança de base para a base 2. Se eu vou mudar para a base 2, eu posso escrever que o logaritmo de 2 na base 3 ele é igual ao logaritmo de 2 na base 2 sobre o logaritmo de 3 na base 2. Bem, mas o logaritmo de 2 na base 2 é 1.
Então isso vai ficar 1 sobre o logaritmo de 3 na base 2. E dessa forma a gente percebe que a segunda afirmação é verdadeira. Vamos testar agora o item 3. O item 3 nós temos um produto de 3 logaritmos e a questão me diz que esse produto dá igual a 1. Só é possível a gente saber qual o resultado desse produto de logaritmos se a gente colocar todos na mesma base. E da forma como está aí, eles não estão todos na mesma base. Nós temos base 3, base 2 e base 5. Então vou escrever tudo utilizando uma única base, que é a base 10. Bem, para fazer isso, vamos lá então. Eu vou dizer que o logaritmo de 2 na base 3, quando eu coloco na base 10, ele é o logaritmo decimal de 2 sobre o logaritmo decimal de 3. Isso vai estar multiplicado pelo o logaritmo de 5 na base 2, quando eu coloco para a base 10, isso é o logaritmo decimal de 5 sobre o logaritmo decimal de 2, vezes o logaritmo de 3 na base 5, também quando eu coloco para a base 10, isso vai ser o logaritmo decimal de 3 sobre o logaritmo decimal de 5. O que a gente pode perceber? Dá para a gente perceber que eu corto o logaritmo de 2 com logaritmo de 2, logaritmo de 5 com logaritmo de 5 e logaritmo de 3 com logaritmo de 3. Como eu cortei todo mundo, como eu cancelei todas as frações, o resultado só pode ser igual a 1. Desse modo, então, o item correto, na verdade o item correto não, desse modo, a terceira afirmação é verdadeira. Vamos para a quarta afirmação. No item 4, nós temos o logaritmo de A sobre B na base 3. Bem, quando nós temos uma divisão no logaritmando, a gente transforma numa subtração de logaritmos. Então, o logaritmo de A sobre B na base 3, ele é o logaritmo de A na base 3 menos o logaritmo de B na base 3. O item 4 está dizendo que não é uma diferença de logaritmos. Está dizendo que na verdade é uma divisão de logaritmos. Desse modo, então, o item 4 é falso, é uma sentença falsa. Bem, como nós podemos perceber, apenas as afirmações 2 e 3 foram verdadeiras e a resposta correta é o item C. A terceira questão da FUVEST de São Paulo. Sabendo que 5 elevado a P é igual a 2, podemos afirmar que o logaritmo de 100 na base 2 é igual a quanto? E aí, claro, se você olhar para as opções, você percebe que as opções elas estão em função de P. Então, nós vamos utilizar a informação que 5 elevado a P é igual a 2 para descobrir quanto é o logaritmo de 100 na base 2. Vamos lá, então. Aplicando as propriedades operatórias, inicialmente eu tenho que 5 elevado a P é igual a 2, eu posso aplicar logaritmo dos dois lados da igualdade. Além de poder aplicar logaritmo dos dois lados da igualdade, eu posso aplicar com a base que eu quiser, contanto que a base que eu utilize no primeiro membro seja a mesma utilizada no segundo membro. Eu utilizei aí a base 2, mas eu poderia ter utilizado a base 5, eu chegaria numa resposta equivalente. Bem, eu escrevi que o logaritmo de 5 elevado a P na base 2 é igual ao logaritmo de 2 na base 2. Bem, no primeiro membro eu passo esse expoente multiplicando o logaritmo. Então, o logaritmo de 5 elevado a P na base 2 eu posso escrever como P vezes o logaritmo de 5 na base 2. Isso é igual. E o logaritmo de 2 na base 2, nós sabemos que ele vale 1. Bem, com isso, então, a gente chega ao resultado, a informação de que o logaritmo de 5 na base 2 é igual a 1 sobre o P que eu passei dividindo, já que ele estava multiplicando. Bem, sabendo que o logaritmo de 5 na base 2 é igual a P, vamos agora para o que a questão pede para eu calcular. A questão pede para eu calcular o logaritmo de 100 na base 2. Bem, se nós fatorarmos o 100, a gente percebe que 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, na verdade, eu quero o logaritmo de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado na base 2. Aplicando a propriedade, aquela propriedade que transforma produto em soma, isso vai ser o logaritmo de 2 ao quadrado na base 2, mais o logaritmo de 5 ao quadrado na base 2. O 2 que está no expoente, que está sendo expoente do logaritmando, eu coloco multiplicando os logaritmos,
Então isso é 2 vezes o logaritmo de 2 na base 2, mais 2 vezes o logaritmo de 5 na base 2. Bem, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Então isso vai ficar 2 vezes 1 mais 2 vezes o logaritmo de 5 na base 2 é 1 sobre P. Resolvendo então, 2 vezes 1 dá 2, mais 2 vezes 1 sobre P dá 2 sobre P. Então a gente encontra 2 mais 2 sobre P. Com isso nós chegamos à conclusão de que quando eu coloco aí tudo no mesmo denominador, para eu deixar tudo numa única fração, eu posso escrever esse 2 como sendo 2P sobre P. Então ficaria 2P sobre P mais 2 sobre P, que finalmente eu coloco um único denominador, fica 2P mais 2 sobre P, que eu posso só inverter a ordem, né, já que a soma é comutativa, e colocar 2 mais 2P sobre P. Dessa forma, nós temos que o logaritmo de 100 na base 2, ele é 2 mais 2P sobre P, e claro que faz a gente concluir que a resposta correta é o item E. A quarta questão da PUC de São Paulo. Se o A ele é igual ao logaritmo de 225 na base 8 e o B é igual ao logaritmo de 15 na base 2, então você olha para as opções e percebe que nós queremos relacionar os valores de A e B. Quem é A em função de B ou quem é B em função de A, que nós temos aí as duas opções. Bem, o que eu vou fazer aí? Eu vou primeiro explorar o fato de que o B ele é igual ao logaritmo de 15 na base 2. Bem, se o B é o logaritmo de 15 na base 2, aplicando a definição de logaritmo, então nós vamos ter que a base 2 elevado a B é igual a 15. Bem, então sabemos que 2 elevado a B é igual a 15. Agora vamos explorar o fato de que o A ele é igual ao logaritmo de 225 na base 8. Para isso nós vamos aplicar as propriedades operatórias de logaritmo. Se o A ele é o logaritmo de 225 na base 8, vamos lembrar que esse 225 é 15 ao quadrado. Então nós temos que o A ele é o logaritmo de 15 ao quadrado na base 8. Bem, logo em seguida, o que eu faço? Vamos lembrar que 15 é 2 elevado a B. A gente já havia concluído isso anteriormente. Então, eu substituo o 15 por 2 elevado a B. Desse modo, A ele é o logaritmo de 2 elevado a B ao quadrado na base 8. Potência de potência, multiplica os expoentes. Então, o A seria o logaritmo de 2 elevado a 2B na base 8. Bem, se o A é o logaritmo de 2 elevado a 2B na base 8, então agora aplicando novamente a definição de logaritmo, a base 8 elevada a A é igual ao logaritmando 2 elevado a 2B. E o que eu faço agora? Observem que dá para a gente fatorar o 8. O 8 ele é 2 ao cubo. Então eu posso reescrever o 8 elevado a A como sendo 2 ao cubo elevado a A, isso igual a 2 elevado a 2B. Novamente nós temos uma potência de potência, multiplica os expoentes, então vai ficar 2 elevado a 3A é igual a 2 elevado a 2B. Nós chegamos numa equação exponencial, como nós temos aí bases iguais, eu corto as bases, igualo os expoentes, desse modo 3A é igual a 2B. Se 3A é igual a 2B, então A é igual a 2B sobre 3. Bem, desse modo, A é igual a 2B sobre 3 e a resposta correta é o item A. A quinta questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Sabendo que o logaritmo de 2 na base 10 é igual a m e o logaritmo de 3 na base 10 é igual a n, podemos afirmar que o logaritmo de 108 na base 10 vale quanto? E aí eu olho para as opções e percebo que é para eu escrever o logaritmo de 108 na base 10 em função de m e n. Vamos lá então aplicar as propriedades operatórias de logaritmo. Então você tem que o logaritmo de 108 na base 10, fatorando o 108, ele é 4 vezes 27. Então nós teremos o logaritmo de 4 vezes 27 na base 10. Mas vamos lembrar que o 4 é 2 ao quadrado e que o 27 é 3 ao cubo. Então isso é o logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo na base 10.
Aplicando agora a propriedade que transforma produto em soma, então vai ser o logaritmo de 2 ao quadrado na base 10, mais o logaritmo de 3 ao cubo na base 10. O expoente eu passo multiplicando o logaritmo, isso vai dar 2 vezes o logaritmo de 2 na base 10, mais 3 vezes o logaritmo de 3 na base 10. Vamos então substituir. O logaritmo de 2 na base 10 é m, e o logaritmo de 3 na base 10 é n. Então vai ficar 2 vezes m mais 3 vezes n, ou seja, 2m mais 3n, de modo que o logaritmo de 108 na base 10 é 2m mais 3n. Com isso, então, a resposta correta é o item C. Dessa forma, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde a gente corrigiu a última atividade abordando as propriedades operatórias de logaritmos.